Abra comigo, por favor, lá em Gálatas. Gálatas capítulo 2, no verso 19 e 20. Diz assim: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Viver para quem? Para Deus. Quando você recebe, o privilégio de entregar a sua vida para Jesus, de você se tornar um filho amado, você morre para a lei, ou seja, você morre para o passado, a fim de viver para Deus. De que maneira? Verso 20. Diz aí comigo, vamos declarar junto: estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Essa é a nossa declaração de fé. Eu morri para o passado, morri para a lei, morri para o mundo, mas agora Cristo vive em mim. E eu preciso fazer essa declaração de fé, por quê? Porque isso vai romper com a incredulidade. A incredulidade, ela aparece quando eu duvido da palavra de Deus. Se você não vê a palavra de Deus como na sua totalidade, como a palavra que vem do coração do Pai, você não consegue romper. Você pode passar anos, nós estamos já, são 151 dias do ano hoje. 151 dias já do ano de 2025. Se a gente não tomar posse da palavra de Deus, a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas e obtendo os mesmos resultados. É uma insanidade. É loucura. Mas quando eu olho para a palavra de Deus pela fé e creio que essa palavra é verdadeira, a incredulidade cai por terra. E a pergunta que nós fizemos muito essa semana é: o que gera incredulidade? O que pode gerar incredulidade? Eu queria que você falasse para mim, o que pode gerar a incredulidade? Você pode citar? Fala, Cris. Uma ideia fixa pode gerar incredulidade, é verdade. Quem mais? Fala, meu amigo. Medo. Ansiedade. Que mais? A ausência de Deus. Mas o rapaz falou, eu não ouvi o que ele falou ali. Medo. Certo. Que mais? A dúvida. Que mais? Endurecer o coração. Que mais? Falta de conhecimento. Mas tem um elemento aí forte. Eu vou falar com a turma de casa, senão vão ficar com ciúmes, tá, gente? Já volto aí. Falta de fé. Que mais? Frieza espiritual. A religiosidade. Vocês estão bons, hein? Eita! Você assistiu minha live, né, filha? Assistiu, não? Essa semana não? Então você está no alvo aqui. Não ter a convicção que somos filhos. Falta de experiência também. É isso mesmo. Eu só vou dar pausa de 1 minuto. Hoje é aniversário do Satoru. Nós vamos abençoar a vida do Satoru. Parabéns, Satoru, querido. Quem não sabe quem é o Satoru está ali, temporariamente cadeirante. Né, Satoru? Então nós queremos abençoar. Estenda as mãos ali do Satoru. Vem aqui mais na frente, aqui, Satoru, por favor. Com a sua motocadeira turbo. Satoru é um dos moços mais incríveis que eu já conheci na minha vida, na minha história. Né? Pela graça que Deus tem derramado sobre ele, para abençoar as pessoas de uma maneira especial. Estenda as suas mãos para o Satoru, vamos abençoar a vida dele. Pai, nós abençoamos a vida do Satoru, nesse dia tão especial. Derramamos sobre ele, Pai, a tua graça, a tua sabedoria, no nome de Jesus, e que ele venha, Senhor, cada dia mais ser esse filho amado que ele é, e que o Senhor continue usando a vida do Satoru como o Senhor tem usado para abençoar a vida de muitas pessoas. Nós o abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Glória a Deus. Parabéns, Satoru, querido. Deus abençoe, viu? Eu amo você. Obrigado, viu? Depois eu cito o Pix do Satoru para você abençoá-lo. Amém? Irmãos, olha que interessante. Nós falamos sobre isso essa semana, como eu já disse. E eu queria que você fixasse seu coração nisso. Para romper com essas fortalezas da incredulidade. Todos vocês falaram muitas coisas aqui, que faz sentido. Mas tem uma coisa principal, que a Joyce disse aqui agora há pouco, que é essa convicção de sermos filhos. Que a partir do momento que eu tenho convicção que eu sou filho amado de Deus, nenhuma dessas outras coisas tomam conta do nosso coração. Nenhuma delas. Olha que interessante. A razão para a incredulidade é que as pessoas estão assim familiarizadas com tudo aquilo de negativo em relação à sua vida, né? Olha só, o fato de elas não saber quem elas são em Cristo, isso gera incredulidade. E ter a convicção, não é? Eu entreguei minha vida para Jesus, eu me batizei, eu tomo ceia, legal, lindo. Mas se durante a semana a gente não exerce essa vida de poder, de autoridade que Jesus nos deu, alguma coisa está nos impedindo. Mas olha que interessante, as pessoas estão familiarizadas com todas as suas próprias falhas e fraquezas. Vocês devem ter conversado com muitas pessoas que o discurso é: eu sou fraco, eu sou limitado, eu não tenho tanta fé como fulano de tal. Como eu gostaria. A gente começa a dar desculpas para não servir a Deus e para não exercer muitas vezes a nossa função como filhos amados de Deus. Então, as pessoas estão familiarizadas com as suas fraquezas, com as suas falhas. Elas aceitam toda e qualquer condenação sobre a sua vida. Às vezes você pode ouvir uma mensagem que detona você, fala: Senhor, eu precisava apanhar muito mesmo hoje, muito obrigado. Mas é isso? Estão sempre querendo crer em alguma coisa contrária a si mesmo. Quando a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, somos ou não somos? Então faz cara de mais vencedor, gente. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Mas a nossa postura, muitas vezes, diante de algumas situações, não é de mais que vencedor. Então Deus quer levantar a nossa fé, a nossa ação, a nossa atitude de fé, diferente do que a gente vive muitas vezes todos os dias. Você foi chamado para viver uma vida de vitória. Amém? Isso vai afetar, sabe aonde? A sua celebração, afeta a sua adoração, tanto nos louvores, na adoração, no investimento, afeta tudo. Amém? Afeta no seu trabalho. Afeta. Você chegar no seu trabalho com expectativa de que algo grande vai acontecer, poderoso. Não, você chegar lá e... as coisas estão ruins, a inflação pegou, hein? Olha, é verdade, não. Não, se mudar... a gente vai entrando nesse clima. A gente não muda a história. Como estão entendendo? Amém? Porque as pessoas estão esperando de você uma atitude diferente. Então vamos lá. O pai não tem filhos favoritos. As pessoas ficam na sua indignidade. Quantas pessoas você já ouviu falar assim: não, eu não sou digno? Quem falou que você não é digno? Se você recebeu o Espírito Santo em você, você se tornou digno. Olha a dificuldade das pessoas até entender isso. Nós estamos olhando sempre para nossas falhas, para nossas limitações e não nos sentimos dignos. Você vai ver, se você não tomar posse pela fé e vai tomar, como foi falado aqui hoje, você vai sair daqui diferente, é tomar posse daquilo que já é seu em Cristo Jesus. Amém? Amém? Tomar posse daquilo que já é seu. Caminhando aqui. Então, as pessoas olham para a sua indignidade, para a sua incapacidade, na sua fraqueza, a sua falta de fé.
O pai não tem filhos favoritos, o pai tem filhos. Amém? Olha que interessante. Cada pessoa nascida na família de Deus tem a mesma redenção. Ela foi redimida da mão do seu inimigo. Satanás foi vencido a seu favor pessoalmente. A Bíblia diz que Deus nos arrancou do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz. Deus te tirou do reino das trevas e transportou para o reino da luz. Deus te tirou do inferno e te trouxe para a vida. Isso chama-se convicção da justiça que Deus já operou em Cristo Jesus. Cristo nos substituiu quando Jesus anulou Satanás e despojou a sua autoridade. Foi você em Cristo Jesus que fez essa obra junto com Ele. A Bíblia diz que quando Ele morreu, nós morremos juntamente com Ele. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. A Bíblia diz que assim como Ele é, somos nós nesse mundo. Imagina, você faz essa declaração de fé. Não sou mais eu quem vivo, agora é Cristo que vive em mim. Olha que forte isso. Quem que vive em você? Cristo. E Cristo vivendo em você, você recebe da parte de Deus a autoridade. Diga comigo, autoridade. Nós precisamos conferir essas verdades nas Escrituras. Deus te deu autoridade. Só que assim, não é autoridade só para pregar, né? Na hora de pregar, autoridade na hora de cantar. Não, é autoridade no dia a dia. É no estar com as pessoas, é ganhar almas para Jesus, é abençoar pessoas, é se interessar por pessoas e exercer essa autoridade. Aonde você está, Deus quer que você exerça a autoridade que Ele te deu. Amém? Quantos creem nisso? Então, Cristo em vós, a esperança da glória. Caminhando aqui, você pode confiadamente dizer, né? Mas Deus, sendo rico em suas misericórdias, com seu grande amor, pelo que me amou, olha só, eu estava morto das minhas transgressões, dos meus pecados, Ele me vivificou juntamente com Cristo, pela graça eu fui salvo. Pela graça nós somos salvos. Por meio da fé. Isso sabe o que vai resultar, meu irmão e minha irmã? Vai resultar em ousadia, intrepidez e coragem. O mundo lá fora está esperando uma igreja corajosa. É por isso que estamos trabalhando forte com os homens, para Deus levantar homens corajosos. Homens corajosos. Hoje a gente vê muitas mulheres corajosas se levantando. Nós queremos ver homens se levantando. Amém? Amém? O desafio do meu coração, para esses próximos 60 anos que Deus tem para me dar ainda, é ver homens agindo como homens. Amém? Caminhando. Vamos lá. Como vencer a incredulidade? Como vencer a incredulidade? É ter convicção de quem você é em Cristo. Amém? Ou seja, quando eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, a incredulidade tem que cair por terra. No nome de Jesus. Abra comigo, por gentileza, no Salmo 1. Posicionamento, coragem. Pode ser que esse salmo já virou tão conhecido para você, como é para mim também. Mas tem algumas dicas para você aqui, ó, que muda a sua história, muda a sua vida. Olha o que diz aqui no Salmo 1. Como é feliz aquele que não anda... De que maneira? Aquele que não... No conselho de quem? Dos ímpios. Isso muda tudo. Quando você sabe quem você é em Cristo Jesus, até a roda, né, de amigos, ou seja, quem for, você vai selecionar.
não para se afastar das pessoas. Ou você influencia as pessoas, ou você não deixa ser influenciado. Amém? Começa por aí. Se você entra numa roda de escarnecedores, como a Bíblia diz, e você fica ali confortável, alguma coisa está errada. Ah, pastor, mas se eu me posicionar, eu perco os amigos. Perca os amigos, mas não pegue a sua salvação. Amém? Então, caminhando aqui. Seu posicionamento. Não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta à roda dos zombadores. Ou seja, o seu posicionamento como um cristão muda tudo. Você chega num lugar, todo mundo bebe, você não. Pronto. Eu me lembro que quando, conhecendo essas palavras no início da minha conversão, eu fui lá na Henrique Schalma. Sabe nos barzinhos da Henrique Schalma? Quantos já foram lá? Entrega aí. Confessa aí. Não fica só eu aqui me expondo, não. E eu, no intuito de evangelizar, né, todo espiritual, novo convertido, falei para o Osmar assim, ó, eu vou lá na Henrique Schalma com os meus amigos. Osmar nunca falou para mim, ó, não vai, Marcão, isso aí é do diabo. Nunca houve esse tipo de fala comigo. Isso que é lindo. Mas eu já tinha convicção de quem eu era em Cristo. Aí chegando lá, era um barzinho de samba, de pagode, na época era mais samba mesmo. Falei, Jesus, eu comecei a sentir um negócio estranho. Falei, o que eu estou fazendo aqui? Aí todo mundo bebendo, pediu um suco de laranja. Aí daqui a pouco começa a tocar um samba. Veio uma loira assim, do tamanho da Janete assim. E veio me chamar para sambar. Começou a dar um negócio em mim assim. Falei, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? E eu falando que... Imagina, eu tinha que falar que eu era crente, né? Para parar de me chamar. E os meus amigos ali, tudo, eu falei, meu Deus. E a moça insistindo, falando, olha, eu não sei sambar. Imagina, eu falar, eu não sabia mesmo, negrão e não sabia sambar. Aí, resumindo, eu entendi que eu estava como um peixe fora d'água. E não dancei, tá? Só para você saber. Ou você se posiciona, ou você vai pagar esses micos. Ou você vai com um propósito definido, claro, de quem você é em Cristo para fazer a diferença. Amém? Está claro isso? Então, quando você sabe quem você é em Cristo, você pode estar em qualquer lugar. E Deus vai te usar. Amém? Deus quer usar você em qualquer lugar. Irmãos, eu não acredito numa vida cristã sem frutos. Eu não acredito numa vida cristã sem ganhar almas para Jesus. Eu não acredito numa vida cristã sem evangelizar pessoas. Eu não me impressiono com lindas pregações, não me impressiono com performance, não me impressiono. Eu me impressiono com gente que ama gente. Eu me impressiono com gente que ama gente. Você pode estar em Olímpia, pode estar na praia, pode estar em qualquer lugar. No mercado, na feira. Se você estiver conectado com o Espírito Santo, certamente Deus vai usar você. Quantos creem nisso? No nome de Jesus. Diga-se para o seu irmão, Deus quer usar você, meu irmão. No nome de Jesus. E para romper com a incredulidade, precisa haver esses passos práticos. Porque se você não está vivendo essa realidade prática, como está dizendo aqui o Salmo 1, a incredulidade toma conta. Que na hora que você tem que declarar a sua fé, e você não declara, a incredulidade toma conta. Por quê? Porque Jesus falou assim, ó, se você me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Se você me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. A autoridade vem a partir do momento que você sabe quem você é em Cristo. Do seu posicionamento. E acredite,
o Pai vai te capacitar e vai te revestir de uma maneira sobrenatural. Amém? Verso 2, o contrário. A sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Ou seja, a palavra de Deus vai te fortalecer, vai te revestir, e quando você, acredite, quando você sair para o seu dia a dia, as coisas práticas vão acontecer. Hoje está muito em falta, meus irmãos, de cristãos que atuam no seu dia a dia, no seu trabalho, em todos os lugares. Todos os dias, pela graça do Pai, eu declaro todas as manhãs, hoje é dia de milagres. E eu fico caçando milagres. Eu fico caçando a oportunidade de abençoar alguém, fico caçando a oportunidade de servir alguém, a oportunidade, às vezes, de atravessar alguém na rua, seja o que for. As oportunidades. Às vezes você dá passagem para alguém, dá um bom dia. Às vezes é um abraço. Às vezes você lembra de alguém e você liga para aquela pessoa. São pequenas coisas. Por exemplo, você recebeu aqui os visitantes, como a gente sempre faz. Às vezes a gente ora pelas pessoas. Eu tenho dito para a equipe aqui que ora com as pessoas. Após orarem, pega o nome das pessoas, se preocupe com as necessidades delas. Na sequência, liga no dia seguinte. Eu faço sempre isso. Toda vez que eu oro por alguém, no dia seguinte eu ligo para saber como é que a pessoa está. Ou eu peço um retorno. Me dá um retorno. Por quê? Porque é importante. Se preocupe com pessoas. Eu não vou conseguir atender todo mundo, não consigo atingir todos. Mas aonde Deus me dá a direção, que Deus me dá a direção. Tem lugares que Deus manda eu ir, e tem lugares que Deus manda eu não ir. E toda vez que Ele manda, algo acontece. Amém? E outra dica que eu dou para você, não terceirize a sua responsabilidade. Deus quer usar você. Porque quando você sabe quem você é em Cristo, aonde você estiver, você é um representante legal dele. Está claro isso? Então, verso 3, é como árvore plantada à beira de água correntes. Dá o fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. E tudo que ele faz, prospera. É assim que Deus se vê. É assim que Deus se vê. Deus vê você dessa maneira, como Ele vê o nosso amado Jesus. Só para caminharmos aqui e para tirar qualquer dúvida do seu coração em relação a você não viver debaixo de culpa, condenação ou medo. Culpa, condenação ou medo. Quando ele sobe assim é porque é para terminar. Está quase para terminar. Só para vocês saberem. E vai lá, termina logo. Né, Felpinho lindo? Romanos capítulo 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se tem uma coisa que nós precisamos tirar da nossa mente aqui, é a culpa, a condenação e o medo. Eu disse aqui a semana passada que Deus não tem promessa para o passado. Deus não tem promessa para o passado. E muitas pessoas ficam focadas no passado. O que aconteceu no passado, e não conseguem viver o presente. E não conseguem planejar para o futuro. E o Salmo 1 vem literalmente firmar os nossos passos aqui de uma maneira sobrenatural. Vamos romper com a incredulidade a partir do momento que nós sabemos quem nós somos em Cristo. 1 Pedro 2,9. Você pode dar uma olhadinha aí, por favor? Nós esquecemos essas coisas muitas vezes. E o fato de nós não fixarmos essas verdades, nós somos tomados por dúvidas, por medo, por angústias, por dores, a falta de convicção muitas vezes.
Diz aqui, ó, vocês, porém, são geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Outra versão diz que nós somos propriedade exclusiva dele, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa missão, Leandro. Essa é a nossa missão, Fabiano. Fabrício também. Fabrício e Fabiano. Anunciar as grandezas de Deus. Por onde eu passo, pela graça do Pai, eu procuro anunciar as grandezas de Deus, os feitos dele. Como eu fico feliz de ver Deus operar de uma maneira sobrenatural, através de sinais, maravilhas, como nós vimos aqui quarta-feira. Quantos milagres aconteceram aqui, quantas manifestações da presença de Deus na vida das pessoas. Crianças sendo tocadas, como aconteceu com um menino aqui que estava com asma. O pai falou assim para mim no dia seguinte, a primeira noite que nós dormimos sem acordar e sem nenhum barulho do chiado do peito do meu filho. Uma criança, uma menina de 16 anos, com diferença da perna, irradiando para todo o quadril dela, e Deus vai, alinha a perna dela e volta tudo ao normal. Deus quer usar você. Está sobre você isso. Poder de Deus se manifestando através daquele que tem a convicção de que é uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, povo exclusivo de Deus. E não só isso, e brotar alegria. Alegria, celebrar quando um irmão vence, celebrar quando alguém compartilha uma conquista, celebrar quando alguém é curado, quando alguém recebe uma bênção. Deixa eu dar um segredo para você. Quando você celebra a vitória do seu irmão, a próxima vitória é a sua. Quando você celebra um testemunho, como nós ouvimos como chama? Na quarta? Quinta? Sexta? Quinta? Meu Deus, sexta-feira. Foi sexta da Clara? Isso. Quando assistiu o testemunho da Clara aqui? Deixa eu ver. Se você não foi, corre lá no YouTube, na minha página no YouTube, você vai ver um testemunho poderoso que Deus fez na vida da Clara. Um milagre lindo. Muitas pessoas foram abençoadas. Quando você celebra a conquista do seu irmão, a próxima conquista é a sua. Amém? Celebrar testemunhos daquilo que Deus está fazendo aqui na terra, Deus vai usar você também. No nome de Jesus, para a glória do Pai. Virou tão comum aqui, milagres, que quando você conta para algumas pessoas, bacana, show. Quando a gente conta lá fora, você vê a explosão que as pessoas fazem quando a gente conta um milagre. É que aqui virou comum, está comum aqui entre nós. Né, Fabiana? Está comum. Ver uma perna crescer é comum. Satoru é uma das pessoas que Deus mais usa aqui nessa comunidade em milagres. Nós temos um homem hoje que era cadeirante e que está andando hoje, fruto da oração do Satoru. Que o Satoru foi na UTI visitar o homem que ia ser entubado. O Satoru ora pelo homem lá na UTI, não entubaram o homem sai do hospital e hoje o homem está andando. Eu explodiria em aplausos se eu fosse eu. Aleluia! Aleluia! Porque o Satoru, ele descobriu que ele está numa condição, mas a posição dele é em Cristo. Assentado com Cristo nas regiões celestiais. Então a condição dele não impede de ele orar pelas pessoas serem curadas. Numa quarta-feira aqui, nós estávamos almoçando, Satoru sentiu um desconforto e falou assim: pastor, esse desconforto aqui não é meu, tem alguém que está passando mal com isso. Quando chegou na hora da reunião da tarde, tinha uma mulher aqui com câncer que estava passando esse problema e ela jogou tudo para fora ali, fruto da oração que o Satoru fez por ela. Sua posição é aqui, sua condição é aqui. Deus te chamou para viver aqui, ó. Eu estou colhendo os maiores frutos da minha vida nesses dias, fruto da experiência que eu tive lá
com a família ali do Fernando e a Andréia, lá na praia. Quando Deus me deu o privilégio de conhecê-los. E hoje nós temos uma célula de quase 15 pessoas, fruto desse encontro lá na praia. Eu não estava de terno não, viu, irmãos? Nem vou falar como é que eu estava para não escandalizar alguns. Estava dando um retoque na minha pintura. Aí aparece o Fernando e a Andréia lá, e o Samuel e a Yasmin. E Deus me dá o privilégio de levá-los a Cristo. A Andréia se batizou domingo passado e o Fernando foi recebido aqui como novo membro. A glória de Jesus. A glória de Jesus. O Senhor é maravilhoso. E de quebra está vindo a filha, está vindo a mamãe ali, né, minha bonita? Olha lá, que linda. Ela fica toda cheia. E mais 8 pessoas na célula que entregaram a vida para Jesus esses dias. É um grupo que nós estamos trabalhando, estudando a palavra de Deus, e Deus está acrescentando. É possível, se Deus usou uma pessoa limitada como eu, imagina como vai usar você. Só que eu não estou focado na minha limitação, estou focado na palavra de Deus. Amém? No nome de Jesus. Você pode ficar em pé comigo, por favor? Eu quero orar com você de uma maneira específica. Tem pessoas que precisam ser literalmente liberadas em bloqueios que foram criados na sua mente e no seu coração. A pergunta é: por que você parou de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer? Por que você parou de fazer aquilo que Deus mandou você fazer? O Pai quer liberar aqui, nossa mente. É uma renovação de mente. Quando a Bíblia diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus nos chamou para cumprir uma missão. E quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, nós somos uma nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Né, William? Tudo. A partir daí, meu irmão, minha irmã, você começa a entender a sua missão. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Todos nós, presta atenção em mim, por favor. Todos nós que recebemos a Cristo como Senhor da nossa vida, Deus nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos mandou pregar o Evangelho. Cantar, tocar, pregar, tudo isso faz parte. Mas é ide e fazei discípulos. Se estivermos fazendo o que nós estamos fazendo e não fizermos discípulos, não faz sentido. O grande desafio é fazer discípulos. Fazer o quê? Discípulos. E é mais fácil do que você imagina. Às vezes tem uma vizinha sua lá que está em depressão, precisando de um ombro. Às vezes tem alguém que está próximo de você, precisando de uma palavra de amor. Está precisando de que alguém note aquela pessoa. Tem pessoas que estão vivendo do nosso lado, estão invisíveis. Acredite nisso. Você já deve ter ido em algum restaurante, obviamente. Mas você não conhece, por exemplo, o cozinheiro, a cozinheira. São pessoas que estão invisíveis. Outro dia eu estava na padaria brasileira aqui na São Bernardo. Fomos almoçar e comi uma costela. Costela. Falei, meu Deus, quem fez essa costela?
Eu conheço o pessoal da padaria. Falei assim, por favor, quem é a cozinheira dessa padaria? Falei, é a Toninha. Mas cadê a Toninha? Ah, tá lá dentro. Você pode chamar a Toninha para mim? Aí trouxeram a Toninha. Aí eu dei um livro para a Toninha. Abençoei a Toninha. Falei, Toninha, que comida maravilhosa que você fez. Até hoje a Toninha é nossa amiga. Vocês conhecem a Toninha? Não, mas o pai conhece a Toninha. E a Toninha estava escondida lá dentro. Então tem pessoas que estão no seu trabalho. Às vezes a faxineira lá do seu trabalho que nunca recebeu um nada. Que nunca conheceu Jesus aqui na terra porque nenhum cristão se apresentou para ela. Chega numa faxineira e diga assim para ela, você não é faxineira, você é harmonizadora de ambientes. Muda tudo. Dê bom dia para as pessoas. Cumprimente as pessoas. Deixe o Espírito Santo usar você de uma maneira simples e clara. Tenha atitudes de amor. Vou dar uma dica para você. Pega um dia aí, R$100. Distribui isso em nota de 10. Fala, Deus, quem o Senhor quer abençoar hoje? E Deus vai dar. E quando alguém fala, mas por que você está fazendo isso? É porque Jesus está aqui, Ele te viu.